Eu vou fazer mais um vídeo sobre quadros, eu vou fazer mais um vídeo de análise de projeto que eu sei que vocês amam e que tá funcionando super aqui nesse canal, porque eu acredito que aquele vídeo que eu fiz ficou muito pequeno, faltou muito exemplo. Se você quiser assistir este vídeo antes do outro, não tem importância. Se você quiser assistir o outro e depois este também não tem importância. Eles não vão ter uma continuação, tá? Então dá pra assistir da forma que você quiser. E é isso, vou mostrar aqui uns projetos com quadro que não são meus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. Aqui eu falo de projetos de outras pessoas porque eu faço uma análise simplificada, não tão técnica, de como eu olho e vejo a ocupação dos objetos, como é que a gente pode ocupar uma parede sem ficar over, ficando bonito, sem ficar minimalista demais. Então eu gosto de mostrar vários estilos. Se eu mostrar só os meus projetos, a gente fica muito limitado em ideias que eu mesma já pensei em alguns projetos, né? Eu tenho o meu estilo ali de projetos, então eu quero abranger ali mais projetos, tá? E essa análise eu acredito que seja uma troca muito importante aqui com vocês, porque eu acabo não fazendo uma análise muito técnica, eu faço um conceito, eu acabo fazendo um conceito mais simplificado do que a pessoa pensou, que é muito simples para você olhar na sua casa e pensar, nossa, aqui tem um papel de parede, e em cima do papel de parede tem um quadro. Aí você olha e fala, tem um papel de parede, tem um quadro em cima desse papel de parede, tem um espelho em cima desse papel de parede, tem ali na frente do papel de parede três poltronas. Então é mais simplificado, tá? Bom, esse é o primeiro projeto, já coloquei no vídeo de sofás em L, o sofá de canto. É minimalista esse projeto e contemporâneo. Vocês olhando assim, a primeira coisa que a gente repara, ele não tá simétrico. Como assim? Ele não tá no meio da parede. Você contando do meio do quadro pro final da parede tem, 80 centímetros aqui e do meio do quadro para lá 80 centímetros, é um exemplo. Não, ele tá deslocado nitidamente para a direita, muito mais se você olhar de frente. A segunda coisa é que ele é um quadro bem discreto, ele tá quase na cor da parede. Porque a parede é cinza, o quadro, a maior parte dele que é preenchida é branco, a maior parte de preenchimento dele é branca, e ele tem ali umas nuances de cinza, ou seja, ele tá se perdendo na parede, ele não é para destacar na parede, ele é para integrar, é para ele fazer parte dessa parede sem chamar mais atenção do que ela, né? Eles ficaram mais ou menos no mesmo plano, você olha, não tem aquela coisa de, nossa, o quadro tá... Então ele é um quadro, ele não é um quadro que ele sobressai. A primeira coisa que você olha, o que sobressai? Não é o quadro tá ali junto com a parede, se perdendo na parede. O que mais sobressai nessa sala definitivamente é o tom de madeira. Se tivesse um tom de madeira no quadro, ele ia chamar mais atenção que a parede, mas não foi essa a intenção da pessoa. Ela queria que o quadro se confundisse, se misturasse com a parede, entendeu? Então ele não teve contraste, ele é uma arte que se integra inclusive com a cor da parede. O corredor ele é um espaço de circulação, então a gente não tem que obstruir esse espaço. Em alguns corredores que são maiores, a gente pode colocar um vasinho no canto, uma poltroninha, um banquinho com uma flor em cima, uma planta em cima, mas a maioria vai ser assim, clean, né, para não obstruir esse espaço de circulação. E a gente trabalha muito no plano vertical, que é a parede. Então a gente vai colocar cores nesse corredor, vai colocar luminárias nessa parede, vai colocar espelhos e quadros. Quadros é muito... Como a gente não ocupa muito chão do corredor, a gente vai sempre pensar, vamos ocupar as paredes. E o quadro é uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça. Então, nesse aí é como se fosse um caminho de quadro. Você vai andando e vai olhando os quadros. E tá vendo que nesse caso os quadros combinam com as portas? Né? A maior parte dele é branca e tem uma artezinha assim no meio, né? Tem um quadradinho ali com mais... Aí no meio tem um quadradinho que é mais preto, branco, cinza, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Isso é ruim? É necessário ter esse contraste? Não, porque a gente viu no projeto anterior que não teve contraste nenhum e ficou bonito, mas a intenção desse projeto é ter contraste. Então, como a parede está azul, o tom de branco e preto e cinza, eles estão se sobressaindo aí. Você pode ver que você vê as portas, o trilho no teto e os quadros tudo branquinho. Então eles estão sobressaindo, né?
E é interessante isso. Tá vendo que é uma coisa diferente do projeto anterior e ficou bonita também. Então nós temos aí várias intenções de projeto. Ah, mas se não fosse quadro, seria o quê? Eu já falei da escultura de parede, que poderia ser, de repente ter uns espelhos, ou um espelho único. Pode ser que sim, pode ser que ficaria bom, pode ser que não. Existe até tapete que a gente coloca na parede, então tem muita coisa que você pode trabalhar. Mas com quadro ficou legal, né? Vocês viram que os quadros todos têm o mesmo tamanho, têm o mesmo estilo de arte, né? É um quadro padrão ali, né? Essa arquitetura eu não quis, porque tem arquiteturas que vocês vão ver aqui que vai misturar vários tipos de arte, vários tipos de quadro. Então vai ter moldura de um jeito, moldura de outro jeito. Essa arquitetura aqui, ela é mais maximalista, né? Então você pode ver que aqui tem uma mistura. Vamos começar com as molduras, não tô falando nem do que tá dentro do quadro. A mistura das molduras. Então tem moldura preta, né? Indo da esquerda para a direita, ali no canto, no topo. Tem um quadro com moldura preta, embaixo tem um quadro sem moldura, embaixo dele tem um quadro com moldura de madeira e do lado desse de moldura de madeira tem um de moldura branca, aí vem de novo um de moldura preta. Então tá tudo ali, tem um outro quadro ali que inclusive tem uma moldura vermelha. Só que isso combinou nessa arquitetura, porque essa arquitetura é para ser mais colorida, foi a intenção da pessoa. Não precisou ser toda combinando. A arquitetura anterior, todas as fotos que a gente via nos quadros tinham uma mesma cor, nós estávamos seguindo o mesmo padrão, e todos os quadros eram padrõezinhos. Tinham a moldura branca, eram brancos em volta da foto. Aqui já não, aqui já teve uma quebra desse padrão. No outro projeto não, no outro projeto eram todos quadros iguais e nesse são todos diferentes. Mas é intencional aqui e ficou bonito assim, de repente se fossem todos quadros iguais, ia ficar uma coisa sem graça. Cada um de uma cor ficou diferente, ficou heterogêneo. Qual que é a primeira coisa que você repara quando você entra nessa sala? Essa parede de quadros, né? Ah, tem ali aquela cadeirinha diferente também, mas os quadros eles estão chamando super atenção. A cadeira chama atenção porque ela é diferente. Tem um design aí diferenciado. Agora, a parede está com um monte de quadro e cada um é de um tamanho, cada um tem um tipo de moldura, cada um tem uma gravura dentro diferente, né? Tem escrito as outras não tem. Umas são amarelas, outras são azuis, então tá bem aí misturado mesmo. Cada projeto tem sua intenção, então ele é todo minimalista, segue o mesmo padrão os quadrinhos, o outro ele já é todo heterogêneo. E os dois são projetos diferentes e os dois são lindíssimos. Aqui, vocês vão reparar que esses quadros não estão com muita proporção. Tá usando muito assim, eu falei pra vocês. Então, quando o arquiteto faz isso e é intencional, ficou legal nesse caso, mas tem que tomar cuidado se você não for da área, se você for colocar alguma coisa. Vocês viram que tem 3 quadrinhos minúsculos no meio da parede? Porque já é uma parede ripada. Ela poderia estar sem nada que ela estaria bonita. Entendeu? Ripado por si só já chamaria atenção. Então esses quadrinhos eles acabam chamando atenção justamente por eles serem pequenos demais para a parede. E tá usando muito isso de quadro pequeno, quadro deslocado para a esquerda, para a direita, esses quadros minúsculos numa parede gigante, mas também utiliza aquilo com proporção, como eu falei, que ainda é muito utilizado e mais difícil de errar. Daí o quadro do meio ele tá diferente do primeiro e do segundo em relação à moldura, né? E todos eles, aparentemente, eles são brancos e tem uma gravura no meio, então eles são parecidos. Mas o do meio tá se sobressaindo porque ele tem uma moldura ali, ele é diferente, né? Essa moldura é diferente. Aí tem a outra parede que tem uma composição de quadros, então é um quadro gigante e 2 quadros menorzinhos. E eles estão colocados assim, de uma forma aleatória, né? Eles não estão colocados, nossa, todos alinhados, né? Não, eles não estão alinhados. Nem a altura, nem a largura, eles não estão alinhados, eles estão aleatoriamente colocados, porque era a intenção da pessoa que fez esse projeto, ficou bonito. Então tá vendo que tem um monte de quadro, não tá over, tá bonito, tá aí servindo bem essa arquitetura. Bom, esse aqui vocês vão ver que tem simetria e tem super proporção. Isso aqui é mais fácil para você não errar do que aquele outro projeto que eu mostrei, tá? E aquilo lá é uma coisa que tá muito em alta hoje. Pode ser que depois saia. Agora, ter proporção foi algo que sempre esteve presente. A gente sempre falou, para ocupar um espaço tem que ter uma proporção ali de quadro.
Só que eu tô amando do jeito que tá sendo do outro projeto, que é não ter tanta proporção assim. Esse aí ele tá ocupando quase que a parede inteira e ele tá ali proporcionalmente no meio do sofá. É que como ele tá em ângulo, parece que tipo tem mais espaço de sofá sobrando do lado direito do que do esquerdo, depois que terminam os quadros, mas isso não é uma verdade. Ele tá bem simétrico, bem no meio. E a arte também aqui, ela é bem minimalista, não é para se sobressair tanto, tá ali dando uns contrastes, tem uns elementos pretos, mas não tá se sobressaindo muito a sala, ele tá fazendo parte de toda... Ele tá fazendo parte igual a toda a composição, então todos eles, ó, o sofá, a mesinha de lateral, o quadro, aquela arandela, a mesa de centro, o tapete, é tudo importante aí, não tem nenhum que tá sobressaindo mais do que o outro, eles são todos da mesma cor. Tá assim, um tom sobre tom, né, pra eles darem um destaque entre si. Então, o tom da parede é um, o tom do sofá é outro, aí o tom e material do tapete é outro, mas estão tudo ali na mesma palhetinha, num tom sobre tom. Então, esses quadros não são para chamar atenção e tem uma leve moldurinha bem discreta em volta. Aqui a gente usa a proporção e a simetria. Simetria, viu? Não falei assimetria, ou seja, é algo que a gente utiliza desde o passado e que é mais difícil de errar e difícil de sair de moda. Aquele jeito que eu mostrei no projeto anterior, que está sendo muito utilizado, você vê em toda a casa cor, toda casa cor que você for, vocês vão ver. Tá utilizando muito, mas é uma coisa mais atemporal e mais fácil para você errar, tá? Então esse aí é melhor você consultar uma pessoa da área para você colocar o quadrinho muito menor que a parede, ver se fica bonitinho, tá bom? Bom, esse já é um projeto que tem bastante contraste, diferente do passado que a gente viu. A parede, ela poderia estar vazia, só com o aparelhinho ali do ar-condicionado, mas com esse quadro ficou bonito, porque é um quadro que tá seguindo a proporção do aparelho, do ar, e tá deslocado para a esquerda, não tá simétrico e não tá 100% proporcional, porque tem aquela ideia, né? A gente sempre teve aquela ideia. Se tem uma parede gigante, vai colocar um quadro grandão, mas que fica deslocado para a direita e só vai ocupar verticalmente essa parede, não horizontalmente, não é estranho? Não, vocês estão vendo que está sendo muito utilizado isso. E ficou bonito, porque ele está bem ali, alinhado com o aparelho do ar. Tem as proporções assim com esse aparelho do ar mesmo, com o split mesmo. Então ele tá ali com essa proporção, então ele tá deslocado e é um quadro super bonito que o quadro mesmo já dá um contraste com a parede, porque ele tem esses tons de branco, essa moldura preta, então aqui esse quadro você vai olhar que tem esse destaque, ele é um quadro que tem a moldura preta, ele tem branco, então ele é um quadro que acaba destacando, ele não tá na mesma cor da parede, então é um quadro bem que tá dando contraste nessa arquitetura. Eu peguei esse projeto aqui no meio desse vídeo de quadros para mostrar para vocês como dá pra gente ocupar a parede também com a própria cor, né, com a própria tinta, fazer aí um desenho diferenciado e dentro dessa tinta colocar prateleiras, nichos, né? Então, aquele espaço marcado tem alguma coisa dentro. Isso também está sendo muito utilizado. E aí você repara que tem um quadro em cima da prateleira, que é o que eu falei no vídeo anterior. Você pode colocar não só pregado na parede, pode colocar apoiado em prateleira, apoiado em móveis. Mas olha como é algo interessante que ocupa verticalmente o espaço e ficou bem interessante. Nessa arquitetura aqui vocês podem ver que tem um quadro que tá ali, pequeno, que é o que tá utilizando muito hoje em dia, mas é um painel ripado, que se quiser tirar o quadro, tudo bem, não vai ficar aquela parede sem nada, né? Porque eu já falei que a gente pode sim usar quadro para tampar buraco. Isso acontece na vida real também, não é só com propósito que tá ali. Pode ser que, meu Deus, a parede estava muito vazia, eu quis ocupar com alguma coisa, eu ocupei com quadro. Mas essa aí não é o caso dela, pode tirar o quadro e a arquitetura continua riquíssima, né? Mas ao mesmo tempo esse quadro deu um charme, né? Ele ficou super legal, se você tirar, fica bonito, mas assim ficou melhor, entendeu? E a proporção dele, a parede gigantesca, ele é minúsculo. Então tá com a proporção ali bem, tá sem proporção e tá bonito, que é uma coisa que tá bem atual, tá? Então hoje não tem essa de você falar, nossa, o quadro tá muito pequeno para essa parede.
Esse aqui é o último, que também é uma mistura, inclusive de estilos de arte. Tem ali uma arte mais realista, tem quadrinhos, tem um gato ali, tem uma outra que é um triângulo, uma coisa um pouco, talvez, mais abstrata. E vocês podem reparar que todas as molduras são diferentes. Todas. Então é uma arquitetura que tá ali bem heterogênea, é uma parede que tá bem ocupada, que chama muito atenção. Essa parede, se ela não tivesse tudo isso, essa arquitetura seria muito mais clean. E fez total diferença. Aqui o quadro, se você tirar, tirou todos os quadros, vai fazer diferença. Tirou 2 quadros, também vai fazer diferença, entendeu? Aqui é muito importante ter esses quadros. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilha com seus amigos, se inscreva no meu canal, ativa o sininho. Um beijo e até a próxima!